Então, vamos continuar. Deixa eu ver tirar aqui. Vamos continuar o texto. Estava aqui falando essa importância, né, dos médios, aí o Guilherme anestesiado, e eles também dando passes nos encarnados que estavam desprendidos pelo sono, e também para eles registrarem melhor, né, essa reunião. Aí o Saturnino vai falar que a ideia é ir até lá, nos domínios do Dr. Teofrasto, e ele fala que muito importante, né? Eles põem quanto ao imperativo do equilíbrio e da manutenção do estado de oração, nessa excursão que eles vão fazer. O tempo todo tem que ficar em oração, que isso é equivalente à vigilância e à fé, que informou que somente ele, o Ambrósio, que era aquele assistente dele, o Guilherme, o irmão Glauco, que é aquele que falou sobre hipnotismo no capítulo anterior, é Glauco e Glaucus, que parece que vai aparecer depois no mesmo nome, que também tem, a gente já teve um livro com esse Glaucus, que veio de outra esfera, mas eu acho que é o mesmo, mas a gente vai saber mais na frente. O Petitinga também vai, e nós, quando ele fala nós, é o Miranda, seguiriam para observação no anfiteatro. Os outros, assistentes espirituais e o médium Moraes, iam ficar em leitura ali, na reunião, no caso do plano espiritual, à noite eles ficariam ali naquele local, em leitura evangélica e oração, contribuindo desse modo para os resultados almejados. Então, eles vão fazer uma sustentação à distância do grupo que vai caminhar nesses lugares que nós vamos ver que são, é de arrepiar. A gente vai poder imaginar que essas coisas existem. O Guilherme foi despertado e foi esclarecido quanto ao programa em pauta, quer dizer, nós vamos lá. E não se pôde furtar uma expressão de horror. Aí ele vai falar: como se atreverão a adentrar-se no reduto do chefe? Ignora que o espetáculo terá a direção pessoal do Dr. Teofrastos, que se faz acompanhar invariavelmente de mais de uma vintena de cooperadores e guardas pessoais. Essa temeridade poderá redundar em punição para todos, inclusive eu. Não, ninguém tente a realização de ideia tão louca quanto essa. Recuso-me terminantemente. Aí Saturnino vai falar para ele: você não se encontra em posição de escolha. As forças hipnológicas ali aplicadas não são desconhecidas para nós. Dispomos de larga experiência na questão e faremos acompanhar de um técnico eficiente cooperador para qualquer circunstância menos feliz, que é o Glaucus, que trabalha com essa parte da hipnose, né? Além disso, estamos a serviço de Jesus Cristo, o chefe supremo da Terra, e poder algum é superior às forças que ele nos outorga, para a prática do bem e a libertação de consciências ainda mergulhadas nas sombras do crime. Como já lhe informamos, o nosso desejo é ajudá-lo a encontrar a diretriz da paz interior. Aí ele fala, o Guilherme fala: eu recuso-a, sinto-me perfeitamente feliz. E a realização dos meus planos é o coroamento de todos os meus esforços e sofrimentos. Essa imposição desagradável e coercitiva me surpreende e enfurece. Não conte comigo. Como se aguardasse a explosão da revolta, Saturnino cercou-se do rebelde e, orando em silêncio, foi se transfigurando diante de todos nós, enquanto uma aura de safirina e profusa claridade, safirina é a cor esverdeada do azul claro, envolvia o Saturnino. Suave música chegava de longe e, surpreendentemente, começamos a ver, além do que seriam as paredes materiais, diversas entidades espirituais que participavam das tarefas. Aí ele comenta que, sem eles saberem, essas entidades estavam ali, eles não sabiam de nada. E mergulhadas também essas entidades em profunda oração, ajudando Saturnino, que se nos afigurava agora como veneranda figura ressurgida das páginas da Boa Nova nos seus primeiros séculos na Terra, quando homens se deixavam vencer pelas feras em testemunhos de amor a Jesus. Saturnino envolveu Guilherme paternalmente, transmitindo-lhe suaves recursos do reconforto e da esperança, e falou-lhe: meu filho, Jesus é vida, e a vida é inevitável caminho de todos nós. Ninguém se furtará indefinidamente ao progresso, ao amor, à felicidade que a todos nós estão reservados. Só existe soberana no universo a lei do amor, que rege os mundos e comanda todas as manifestações existentes, porque o nosso Pai é o amor. O ódio a que muitos nos entregamos quando caímos na rebeldia resulta da ausência do amor que entorpecemos
e envenenamos com as emanações fétidas do nosso desequilíbrio. Não receie, portanto, amar. O amor oferece felicidade a quem ama, produzindo no espírito emoções transcendentes que o enobrecem e vitalizam. Enquanto o ódio desagrega, macera e enlouquece, o amor sublima e liberta. Há aqueles que, na volúpia do desequilíbrio, dizem não se importarem com o próprio estado. Todavia, a realidade é outra. Temos todos a destinação da luz divina. Aí silenciou um pouco para dar um sejo para que Guilherme se impregnasse das sutis vibrações. Ele estava irradiando aquilo, ele estava impregnado na entidade, né? Deixando-se penetrar pelos argumentos e pelo amor que dele se irradiava. Prosseguindo, acrescentou: esqueça, filho, todo o mal, para lembrar-se do infinito bem com que nosso Pai nos felicita às horas. O mal somente faz mal a quem o pratica, tornando-o mal. Perdão que se doa é semente de misericórdia que lançamos na direção do futuro, a benefício próprio. Não adie a oportunidade da renovação. A vida a todos nos aguarda com a ação benigna ou severa com que nos conduzimos em relação ao nosso próximo. Verdadeiramente infeliz é aquele que não perdoa, não esquece o mal, não oferece oportunidade de redenção. Todo perseguido resgata e se liberta, enquanto o verdugo se amarra à dívida. Jesus não carregava nenhuma culpa e, no entanto, aí nesse momento, dominado por súbita emotividade, Guilherme rompeu um copioso pranto, no qual extravasava toda a angústia retida por longos decênios, causando compaixão a todos nós, valorizando o poder incomparável do amor. Encolhido nos braços generosos de Saturnino, ele parecia uma criança muito crescida, porém absolutamente vulnerável. Chore, filho. As lágrimas de justo arrependimento e de necessária dor são como chuva preciosa em terra queimada, oferecendo a oportunidade para que desenvolvam as sementes da esperança e da paz, que padecem até então esmagadas na esterilidade do solo. Não permita, no entanto, que o pranto refazente se transforme em tormenta destruidora. Agora começa a vida nova para você, para todos nós. Se o passado se nos afigura fantasma que nos impossibilita a paz, o futuro, através da utilização do presente com sabedoria e nobreza, nos possibilita a bênção da alegria e a dádiva da paz. Todos nos encontramos enredados em reminiscências dolorosas. O nosso ontem é qual sombra esperando o sol do hoje para a perene claridade do amanhã. A Saturnino relanceou o olhar pela sala, clareada fortemente pelas fulgurações que dele irradiavam, enquanto Guilherme buscava assimilar as lições com expressão de compreensível surpresa e ansiedade, e se transformava em homem novo, abandonando a carcaça sofrida do homem velho, emanado ao ódio, agora renovado por sucessivas vibrações do amor. E como se desejasse, o Saturnino, no caso, se desejasse fixar em todos nós os conceitos ali metidos, ele continua. Nascemos, vivemos no corpo e perdemos a indumentária, retornando ao palco das mesmas lutas, inúmeras vezes, sem conseguirmos melhorar as condições espirituais, repetindo a roda das paixões escravizantes em que nos comprazemos. Muitos entramos na carne e dela saímos sem nos apercebermos do fenômeno, aferrados às vibrações mais primárias da vida. Todos sonhamos com os céus, sim. Raros, todavia, estamos construindo as asas da evolução com os materiais da iluminação íntima, nas linhas severas do trabalho fraterno, da renúncia, da caridade e do perdão. Semeamos pouca luz e colhemos aflições danosas. Por essa razão, nossa arca da esperança permanece vazia. Sejamos prudentes, utilizando os recursos da hora presente a benefício próprio. Verdadeiramente felizes são aqueles que perdoam, que cedem, que doam, doando-se também. Jesus é a nossa lição viva, o nosso exemplo perene. Busquemo-lo. Silenciou, invadido por emoções transcendentes. Aí Miranda fala: tínhamos a impressão de encontrarmos em outro plano vibratório que não a Terra. Aí o Saturnino foi se recompondo, ficando com as características dele habituais, no caso, aquela luz deve ter diminuído, então aí ele fala para o Guilherme, e o fitava algo atoleimado. E agora, filho, está disposto a seguir conosco ao recinto das experiências do irmão Teofrastos?
Aí o Guilherme responde: sim, eu tenho medo, porém. Em toda a minha desgraça sonhei, não poucas vezes, com a paz longínqua. As lágrimas impediram-no de prosseguir. Pondo-lhe a destra sobre a cabeça banhada de úmido suor, Saturnino estimulou. Esse é o momento de libertação. Não o adie. O Senhor nos ajudará. Sigamos. E aí termina o capítulo de hoje. Tem umas referências aqui muito boas ligadas a esse assunto, que primeiro vai falar do livro Voltei, com o irmão Jacob, de 1949. É uma das primeiras vezes que começa a aparecer esses relatos dessas figuras, né, e desses lugares. Jacob vai contar de formas monstruosas. Ele estava saindo, já tinha desencarnado, e eles estavam levando ele lá para onde ele ia, para a colônia lá, mas eles tiveram que passar por um pedaço do umbral. Para quem não leu para quem leu o livro, vai lembrar, e aí vai lembrar que eles passam por vários locais, inclusive ele vai na praia, leva dá uma respirada lá na praia, porque ele não estava se sentindo muito bem. Aí o doutor Bezerra está na equipe, tudo, vários estão na equipe, mas aí ele vai passando e ele vai vendo muita coisa. Ele diz que formas monstruosas surgiam visíveis ao nosso olhar, e pelo que me era dado perceber, flutuávamos sobre região vulcânica, cujo solo instável oferecia erupções nos mais diversos pontos. E ele coloca: o que me afligia sinceramente era a contemplação de seres de lamentável aspecto. Aí ele fala uma coisa que, por isso que não acontecia muito, que ele fala que ele não, e André Luiz fala isso também em um livro, não estou autorizado a descrever o que nesse particular. Então ele não podia falar muita coisa sobre esses seres, porque na verdade ia assustar as pessoas. Naquela época não tinham condições de absorver ainda, né? Então ele fala: não estou autorizado, mas posso afirmar que as figuras sinistras da mitologia ficam a dever à realidade com que eu era surpreendido. Então, eram pessoas deformadas, com formatos de animais, tudo que ele fala, figura sinistra, imagina, todas aquelas deformações, né, desses que estão envolvidos, que vão parar nesses locais, que são locais que já está, como alguém comentou aí, que são locais que a pessoa ela vai sendo atraída e faz e junta aquele grupo ali todo. Agora, no livro Libertação, também de 1949, vai ter uma passagem que o André está com o instrutor Gúbio, e ele pergunta, perguntou que ele está numa região também de trevas, esses espíritos todos, né, deformados. Ele faz uma pergunta que rapidamente passa a resposta, mas a gente já viu isso no livro do último livro do Miranda, que foi no mundo do rumo do mundo de regeneração. Ele vai perguntar se há espíritos satânicos disputando as almas no leito de morte, ou seja, a pessoa está lá, né, no hospital desencarnando, e já tem espírito esperando no leito de morte, esperando para levar aqueles espíritos. E nós vimos lá vários casos isso naquele livro, né? E aí o Google responde: sim, cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. Então, a mesma coisa, para nós aqui encarnados, a nossa sintonia, a gente vai atrair os espíritos que estão desequilibrados, que a gente já conversou várias vezes isso, ou também quando a gente está fora do corpo, não só na hora que a gente se desprende, como também depois que a gente desencarnar, também vamos nos juntar a esses que estão na mesma sintonia. Então o Gubi vai continuar falando. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas nesse sítio, ou seja, nessa região das trevas que eles estavam, vieram para cá obedecendo às forças de atração, incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados. Então, quando a gente está encarnado, que tem muitos espíritos que estão ao nosso redor, né, benfeitores. A gente não percebe, porque também a gente não. Ele fala em vista do baixo teor vibratório, se nossa vibração estiver baixa, a gente também não vai nem, não vai nem lembrar de fazer oração nem nada, né? Então, essas pessoas incapazes de perceber isso, em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram, procuraram as criaturas desencarnadas que com elas se afinam. Então, desde quando está vivo, a pessoa já está ligada nessas crianças, nessas criaturas, que são criaturas que estão todas desequilibradas, e aí, foi até usada a palavra aí, se agregam mutuamente para esse imenso cortiço, que é o local ali onde eles estão. Ele fala imenso cortiço, essa região das trevas. Essas pessoas que já estão na sintonia, mesmo vivo ainda, elas já estão ligadas para onde eles vão depois. Estão ligados, né? Porque é a mesma sintonia, a mesma vibração. E ele continua: aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas
e endurecidas, que imperam ditatorialmente nessas regiões. Então, só um caso tipo do Dr. Theo lá, que impera numa região, que é uma inteligência poderosa, e aí o que, que eles fazem? Pega a pessoa, deixa a pessoa de escravo, tranca a pessoa na cela. Isso tudo a gente já viu que existe também. Aí o André vai perguntar: por que motivo confere o Senhor atribuições de julgadores a espíritos despóticos? Por que essas pessoas dominam aí, né? Por que estará a justiça nessa cidade estranha e em mãos de príncipes diabólicos? E o Google vai responder: quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Ao demais, como acontece na crosta planetária, cada posição, além da morte, é ocupada por aquele que a deseja e procura. Então, vai ser ligado mesmo aos príncipes diabólicos, né? E o último aqui, a última referência do livro Ação e Reação, que já é mais recente, de 57, tá? André Luiz está lá com o instrutor Druso, e aí ele vai falar para ele, porque também comentando sobre essas cidades esses lugares de trevas aí. Druso fala: posso adiantar-lhes que as densas trevas somente aportam as consciências que se obscureceram nos crimes deliberados, nos crimes, apagando a luz do equilíbrio em si mesmo, tá? Então, só esses lugares só vão as consciências que estão ligadas a crimes. Aí ele comenta: nessas regiões inferiores não transitam as almas simples, em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Essas pessoas que não são criminosos, né? Não são coisas muito, não fizeram coisas muito sérias, elas não vão parar nesses lugares que são lugares para baixo do umbral, né? Por ser um umbral baixo, que você fala treva, lá, abismo, tem vários lugares. Ele fala: cada ser está jungido por impositivos da atração magnética ao ciclo da evolução que lhe é próprio. Asseguro-lhes que, nas zonas infernais propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhe competiam, delas se ausentaram deliberadamente, com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. O inferno pode ser, desse modo, definido como vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Aí vivem domiciliados, às vezes por séculos, espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo, constituindo, porém, larga província vibratória em conexão com a humanidade terrestre, de vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma, ou seja, desde a criação que veio, você sofre lá nesse lugar, é porque você já teve conexão, né, vibratória lá na Terra, aqui no caso, né, quando está encarnado. Então ele fala que os padecimentos são criações dela mesma. Esses lugares tristes funcionam como provas necessárias para todos os espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral. Dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem, e que na terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante, depois da morte do corpo, estagiam nesses sítios por dias, meses ou anos, reconsiderando as suas atitudes antes da reencarnação que lhes compete abraçar para o reajustamento tão breve quanto possível. Então, aqui entra um avisozinho básico, né? Quem já tem conhecimento da verdade, da justiça, conhece isso tudo, né? Não vai, além de tudo, não, além de não ajudar, ainda, desatento com o dever, causa algum problema, né? Um crime grave ou uma situação num delito que ele coloca aqui, vai dar uma passadinha nesses sítios por dias, meses ou anos, de acordo com a sua carga vibratória aí. Isso. Então, terminamos aqui as referências e vamos voltar para nossas reflexões juntas. O que que vocês acharam aí do lugar? Alguém aqui já conhecia esses lugares de outro livro, que lembra, que pode falar aqui? Lembra dessas histórias, tanto com os lugares quanto esse tipo de seres? Pode indicar? Não, eu não conhecia.
E o que eu acho muito estranho às vezes é nesses relatos, eu acho muito esquisito mesmo. É, como se estivesse falando de pessoas com corpos, né? Fala de cabeça com suor. Como isso? Eu acho isso muito estranho. Afinal de contas, o espírito não tem corpo. Como é que pode? Tem o corpo espiritual, ué. Ele tem o É o mesmo. corpo espiritual, mas é falado como se fosse um corpo físico, É, mas né? é. E você vai prender o espírito numa cela? Como você vai prender? Vai aprender mentalmente, você Você não prende o prende? Mas não espírito precisa de magneticamente. cela, né? Prende Se pela você fé, pegar pela os mente. livros, se você pegar, Sandro, os livros do. é, Até A esqueci própria o nome Cristo. do Luiz Sérgio, ele na parte dos abortados, acho que é Deixe-me Viver. Até tem um filme bem É, bacana que você vai gostar. eu Eles fiz. prendem aqueles espíritos mais revoltos numas células, também ficaram na mesma confusão sua. E aí ele perguntou como é que o espírito realmente fica, mas eles prendem numa força magnética que o cidadão não conseguia sair. Eu também falei, pô, como é que o espírito. Até porque os espíritos, nem todos têm a mesma evolução, alguns não conseguem nem atravessar uma parede. Se você às vezes fecha uma É porta, verdade. nem todos levitam. O próprio André Luiz ele demora um tempo para aprender a levitar. Eu até entrar com uma coisa interessante que a Sutane falou. Para quem não sabe quem é o irmão Jacó, eu não sei se todos sabem, é Frederic Fagner, né? Frederic Fagner, ele foi o que trouxe para o Brasil o disco de vinil, né? Porque ele era judeu, ele vem para os Estados Unidos ele vem para o Brasil, passa por alguns estados até chegar ao Rio de Janeiro. E aí ele, em 1900 e alguns poucos, através de um outro amigo espírita, ele se torna um grande dirigente do espiritismo e ele, até o final da vida dele, doente, ele continua o trabalho. Para quem não leu Voltei, leia porque é uma resignação. Sabe por quê, cara? Às vezes a gente acha que tem muito conhecimento, eu sou o baluarte do espiritismo, e ali vai mostrar que o Frederic Fagner, que é esse irmão Jacó, ele achava que tinha esse conhecimento, e quando ele chega do outro lado, ele vê que a banda é diferente. Mesmo você tendo o conhecimento, o trabalho dentro de uma casa espírita, nós temos os nossos vícios, tá? Então, muitas vezes a gente chega do outro lado do cara, irmão, a banda não é bem assim, não. Por mais conhecimento que a gente tenha técnico, nós temos as nossas vicissitudes também. Então, é bom ler esse livro, Voltei, para a gente se humildar. Que o trabalho mediúnico, nós somos pacientes eternos, como eu também sou, também tenho meus erros. Eu tinha antigamente a casa espírita, o pessoal falava assim, eu vou para o nosso lar, eu falava, a lama estava na minha testa, agora vai para o pescoço para eu poder respirar no umbral. Então, Sandra, é isso. Os espíritos, eles também têm essa sensação, o próprio nosso lar. Tinha uma época que os espíritos sentiam fome. Teve uma revolta no nosso lar, Tem sabe isso. disso? Lembra disso? Não, assim, isso até eu entendo. No que eu acho. Eu imagino que essa coisa de, por exemplo, de prender, que eu comentei, né, seria uma coisa assim, magnética, claro, né? Não poderia ser de outra forma, porque Também não. mentalmente. Não precisa ser só magnético. Quando ele Mentalmente, fala para o espírito, magnético. não, o espírito É, acha que está preso e não nem está nada, é porque ele O está próprio espírito é. você hipnotizado. se sente preso, porque ele está Exatamente. naquela vibração ruim, A ele está se hipnose. sentindo culpado, então se sente preso. No momento que ele se liberta daquela visualização toda, pensa numa oração, pensa em Jesus, provavelmente ele vai se libertar daquilo, ele não se sente mais preso. E aí você tem livros até que é automático, a pessoa, você lendo que está ali preso, subjugado com os espíritos ruins e equivocados, e aí o espírito pensa numa coisa boa, pensa numa oração e se liberta daquilo. Aparece alguém que Nós vai lá vamos para ver. pegá-lo. Vai Hã? ter, não é bem fácil assim, não. Uhum. Vai ter Não, momentos. não, não estou falando que é Não, eu assim digo tão assim, fácil, mas nós vamos ver nesse quando você livro. está lá, tá pensando, você se É, sente tão culpado, a sensação que você tem dos espíritos, que eles estão tão culpados, estão tão negativos, se sentindo realmente subjugados, mas no momento que eles começam a pensar que aquilo não. Quer dizer, que a gente agora tem esse conhecimento, né? Que a gente pode chegar e pensar e pedir socorro aos espíritos superiores.
Mas se eles não Isso. têm, e aí começa uma pessoa, por exemplo, a mãe reza, o pai reza, o irmão pede, e aí ele vai começando a clarear, entendeu? E aquele negócio que você falou, Sandra, do espírito se transformar, de suar, né? Às vezes eu leio o livro também, eu fico assim, mas como é que está tão transformado assim, está tão, é, 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 como eu posso dizer, é feio, né? Horrível. De vez em quando tem descrições de espírito assim, uma perna maior do que a outra, a cabeça enorme, não sei o quê. E aí você fala assim, mas que isso, né? Mas porque os próprios espíritos estão pensando que são assim, entendeu? Eu fico pensando se isso não é uma licença poética, digamos assim, de quem escreveu, né? Lamento, Para explicar coisas que a gente não poderia lamento te entender de informar que outra não é, não, forma. viu? Poético seria bonito nessa. Mas, Sandra, isso não é Não, só o Miranda. licença poética não se é uma expressão, Eu né? sei. Não Mas, olha, significa que estou falando de poesia, o né? relato É ali. uma Não, expressão, é uma forma de escrever para que a Chamar gente atenção, né? Para chamar atenção. pra gente, não, para a gente entender, porque a gente Aham. talvez não entenderia a coisa explicada do jeito como ela é efetivamente. mas isso Porque, aí, se né, porque a fosse gente só está uma encarnada, a pessoa. gente pensa. Mas você pensa bem, eu botei as datas ali. Se fosse uma pessoa só que escrevesse isso, a gente até fala, esse cara fez deu uma descrição. Mas isso aí é dois livros que falam a mesma coisa. Chico Xavier fala em Voltei, André Luiz fala, Miranda fala, tem os outros livros ali de outros autores que tem uns que tem um pessoal não Ivone gosta muito. Lara, Vários. Memória do Ivone Suicida, que é o do Ivone, quer dizer, Ivone. Pereira, Ivone Pereira. Então, É. você tem todos os relatos de vários espíritos falando a mesma coisa. Então, assim, gente, parece filme, mas é a realidade, porque o perispírito tem a plasticidade. Aí, se a pessoa é hipnotizada, nós já lemos de vários livros, o cara fala para ela, não, vamos ver, acho que é nesse livro mesmo, o doutor Tel falando, você é uma loba para a mulher e ela vira lobo. Lá, um espírito desencarnado, lá no anfiteatro. Nesse anfiteatro, nós vamos ver coisas de arrepiar o cabelo. Mas, infelizmente, a gente acha que não existe, mas ele está relatando porque, e não é só ele, é porque tem com certeza algumas dessas coisas que acontecem que a gente não tem noção. Muitas, né? Bia quer falar, tá com a mão Mas é levantada. curioso, né? Eu acho bem É, curioso. é bem assustador. Fala. Assustador. Sim, dessas coisas, mas também de outras que não tem nada a ver com ser assustador, não. Quando se refere a coisas assim muito concretas, como se fosse na nossa realidade material, eu acho muito estranho, mas, né, se eles dizem que é É o assim, que o quem próprio sou eu Miranda que falou. não conheço nada, né, Mas para tu vê que ele falou questionar? ali? Se o cara que mora lá está falando, o Miranda falou, meu Deus, como é que isso existe? Ele estava assustado. Mas se ele que mora lá está falando, Pois então se é. aqui é um lugar de efeito, é porque lá é a causa, né? Bia quer Capítulo falar? Fala. 14, gente. Capítulo 14 da Gênesis, os fluidos. Leiam para poder entender Ah, tudo isso. Luciano, Ah, Capítulo então, o melhor Luciano, 14. capítulo lendo o da capítulo, Gênesis. não vai falar dessas pessoas com as Não, cabeças. mas é bom para quem não entende o capítulo Mas, 14 para mas poder entender. Porque o a que que é um Sandra já perispírito? estudou esse capítulo, ela já leu isso aí, Então, tem entendeu? que O ler de problema novo. não é o Porque, capítulo, é a gente Já, saber que já li, existe. mas já li várias vezes, mas ainda preciso porque de ler vamos entender, muitas se o outras. perispírito ele tem todas as sensações do corpo para que o espírito sinta, então vamos entender assim, o que é o espírito? Ele é um modelo organizacional biológico, é o MOB. Então, um perispírito que dá a nossa sensação, quando você desencarna, você leva todas essas sensações, esses fluidos assim que você tem. Então, você vai sentir, pô, de repente, fome, dor, porque você está carregando. Porque a Ivone, alguns não concordam. A Ivone Pereira fala, quando suicida, ele tem essa ação, o fluido, a parte da parte humana mesmo, vai com esse espírito. Então ele acaba sentindo todas as sensações da dor ou de um tiro que ele deu na cabeça, porque quando ele rompe os laços fluidos muito rápido, né? Ele acaba levando, por outro lado, todas as sensações. Na verdade, o espírito ele tem
as sensações. Por isso que eu falo para ler os fluidos, porque o fluido ele mostra toda essa estrutura, porque tem essas transformações. Por exemplo, a Sultane fala dessa transformação de espírito animalesco, né? É a parte do lobisomem, que eles ficam igual, dragões. Então, essa sensação ele traz também do pós-morte. Então, o fluido ele tem que ser bem colocado, porque o MOB, que é modelo organizacional biológico, que é o perispírito, esse HDzinho, faz com que o espírito tenha a sensação de fome, de transformação, de tato. Né? Então, assim, leiam de novo o Fluido, capítulo 14, sempre a gente tem que colocar uma... Também no Esse Céu e capítulo aí Inferno. tem que ler muito. O Céu e Inferno no É passamento vai maravilhoso. contar todas essas sensações que a pessoa tem. Quanto mais agarrada à matéria, mais a pessoa fica ligada a tudo do corpo. Então, ele vai estar com essas sensações como espírito muito tempo sentindo isso tudo. Os suicidas tem vários assim, livros que vão explicar isso. Então, assim, a ideia é que a gente tenha bastante conhecimento de vários livros mesmo para conseguir chegar nesse ponto. Já falei umas 3 vezes que a Bia está com a mão levantada, vamos deixar ela falar. Que tá, agora só temos 7 minutos. Obrigada, Su. Não, então, só pontuar mesmo, né? O Luciano até complementou melhor ainda, que esses irmãos, né, eles estão mais próximos da matéria do que, né, outros, né, que já bem mais evoluídos. Então, quanto mais próximo à matéria, né, mais materializado é o perispírito, né? Então, é isso que eu tinha me lembrado, né? Então, acho que por isso essa questão magnética, né, de aprisionar o espírito e tal, seja mais fácil, digamos assim, né, de Mais acontecer. sensações a O espírito pessoa se tem, sente porque ela está preso, né? ligada à matéria, exatamente. Ele fica, Uhum. inclusive, muitos estão ligados mesmo, né? Fala, Carla, agora é a Carla que vai falar. Então, eu queria falar do finalzinho, né, do desfecho da história, né? Porque assim, a gente fica pensando, imagina o ódio desse irmão, né, que é um espírito, mas ele foi encarnado e as situações todas foram vividas enquanto ele estava encarnado. A gente sabe, com a gente acontece a mesma coisa, óbvio, né? Imagina o ódio que ele vem trazendo. Então, imagina, a gente não faz ideia do que foi essa cena descrita pelo Miranda, porque isso deve ter sido uma. Para dobrar esse irmão a ponto de dobrar como dobrou, né? No melhor dos sentidos que eu quero dizer, imagina o tamanho da, da, do amor, da consideração, do perdão, da misericórdia, de tudo que vocês possam imaginar, né? Naquela cena ali. Eu fiquei pensando nisso enquanto você estava falando e tal, fazendo os comentários daquela parte final, falando lá do livro do André Luiz também, né, e tal. Eu fiquei imaginando isso. Gente, uma pessoa com tanta raiva, que a gente, olha bem, a gente, é só a gente se colocar no lugar do outro, né? A gente, por uma coisinha de nada, a gente já fica puro da vida, né? Agora você imagina isso em proporções gigantescas como a dele, né? Séculos e séculos remoendo aquilo ali, e uma cena contada ali, descrita ali, e ele se dobra, chora e tal. Não foi uma coisa simples, né? Com certeza foi uma coisa magnânima, né? De um sentimento, de um poder muito grande. Então, a gente imagina que aquele irmão teve esse merecimento, né? Isso é óbvio, e que o amor realmente é aquele que cura. O amor é a solução para as coisas. Então, a gente, aqui, enquanto encarnado, a gente recebe essas informações justamente para que a gente, aqui, enquanto encarnados, a gente veja, olha lá, o que aconteceu com aquele irmão naquela situação toda e o que fez com que ele se rendesse, né? Entendesse que ele precisaria mudar o amor. Então, a gente pode fazer isso. Teve uma palestra que eu ouvi foi até o Tiago Brito, né, que ele falou, foi uma moça que fez um comentário. Essa é a nossa melhor reencarnação.
essa é a nossa melhor reencarnação, então a gente tem que aproveitá-la ao máximo. Esse é o momento da gente fazer a nossa parte e mudar o cenário que a gente já criou que a gente traz lá sei lá de onde, né? E para fazer o nosso melhor. Os bons espíritos estão aí para nos trazer todas essas informações lá desde o século XIX, né? Nos alertando para a gente mudar. Então foi fantástico essa descrição, e eu fiquei imaginando isso mesmo, como foi incrível esse momento. Deve ter sido a coisa mais incrível, maravilhosa, né? Era isso que eu queria falar. Porque o Só tempo para está curto, fechar né? aqui, que está acabando, tu vê que ele fala, assim, que o Miranda fala que eles tinham a impressão que estavam em outro plano vibratório, que não a Terra, estavam todos envolvidos em emoções transcendentes, porque quando ele vibrou, imagina aquela energia, aquela vibração que Saturnino nesse momento, e ajudado para aqueles outros espíritos, né, que estavam todos ali vibrando, né? E aí irradiando aquilo, foi envolvendo, já estava envolvendo o Guilherme no amor e tudo. E aí o Guilherme também fala que todo esse tempo ele sonhou muitas vezes com a paz longínqua. Quer dizer, no fundo ele estava com ódio, mas ele queria ter paz, né? Então, nesse momento que foi envolvido com amor, com paz, aí ele foi relaxando e pronto, conseguiu perdoar. E agora está na hora da Carla fazer a última oração, porque já falta 1 minuto e meio. Vai lá, Carla. Ok. Jesus amado, agradecemos mais uma vez por esses momentos de estudo, de reflexão, de união em que nos encontramos, que trocamos conhecimento. Esses momentos são tão preciosos para a gente, que nós possamos aproveitá-los, que nós possamos levar adiante esses ensinamentos, inclusive dentro de nossas casas, com os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. Jesus abençoe nossos estudos e que a gente possa estar aqui na próxima semana, reunidos mais uma vez em torno do seu Evangelho de Luz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada a todo mundo aí, gente. Mais um capítulo. Estamos aí seguindo em frente, passinho por passinho, com bastante novidades. Esse livro ele tem bastante novidade. Mesmo a gente tendo estudado os outros, a gente vai ver que tem muito aprendizado aí. Foi muito bom. Beijo Essa para todos. história, então, acabou. Oi? Vamos para uma nova história, é isso? Não, que Essa nada. história acabou? Não, vamos ter muita coisa nessa história. Porque não fez a Ah, é? desobsessão. A desobsessão não aconteceu ainda. O Guilherme agora que está soltando. Aí depois ele vai contar como é que vai ficar a Achei que menina. ele já tinha Nada. resolvido a Nós história vamos lá, lá e nós vamos pronto. lá visitar o Dr. Tel. Aí tu vai ver. Depois, quando voltar, que a gente vai ver como é que ficaram as coisas. Ainda falta o pai, falta muita coisa. Tem muita aventura por aí. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, Tá bom. gente. Adeus. Tchau, Boa boa noite a Boa todos. noite. noite. Boa Tchau, noite. tchau. Beijo. Boa noite. Tchau.